Vamos iniciar essa história voltando ao momento em que começou a rivalidade entre duas famílias. De um lado, Yoon Chae-ho, descendente da 34ª geração da família Yoon. Do outro, Sok Ben-hui, herdeiro da família Sok. Ambos disputavam intensamente o coração de uma bela mulher que, após um empate na competição entre eles, escolheu Ben, da família Sok. No entanto, essa rivalidade atravessou gerações e permanece viva até os dias de hoje, onde conhecemos o jovem Ji-won, da família Sok, e a pequena Ji-won, da família Yoon. Não, você não ouviu errado. Os dois não apenas compartilham a coincidência de terem o mesmo nome, mas também nasceram no mesmo dia. Nossos protagonistas cresceram juntos, frequentando a mesma escola, onde, seguindo a tradição familiar, tornaram-se rivais e competiam em absolutamente tudo. Em 2006, já adolescentes, quando Sok Ji-won venceu a eleição para presidente de classe, Yoon Ji-won não aceitou a derrota facilmente e entrou para o conselho estudantil apenas para tornar a vida do presidente mais difícil. Graças à competição feroz entre eles, Ji-won se tornou um excelente aluno, com notas altas e o melhor atleta da escola, se destacando em quase todos os esportes. No entanto, ela não ficou para trás, tornando-se a estudante mais inteligente da escola e alcançando o primeiro lugar nas notas do ensino médio. Quando ela o interrompe educadamente durante uma partida de futebol e tenta forçá-la a comparecer a uma reunião, ele diz para ela esperar até o fim do jogo e volta correndo para o campo. Ela tenta persegui-lo, mas acaba caindo e se machucando. De uma maneira única e afetuosa, ele a leva para a enfermaria e é lá que tudo começa a mudar. Só que Ji-won começa a perceber o que sente por Yoon não é ódio, mas exatamente o oposto. No entanto, quando ele chega à reunião, percebe que não é o único com sentimentos por ela, pois outro aluno se declara para Yoon na frente de todo o conselho estudantil. No dia seguinte, ele fica feliz ao saber que ela rejeitou o garoto, dizendo que acha que namorar deve ser entediante. No entanto, seu alívio dura pouco ao descobrir que outros garotos também estão interessados nela. Sentindo perigo, ele aproveita a constante provocação dela sobre ter notas melhores e propõe uma aposta, afirmando que desta vez ele conseguirá uma pontuação mais alta que a dela. Ela, então, diz que, se ele perder, terá que chamá-la de irmã mais velha durante todo o ensino médio, e ele concorda. Mas, em troca, ele diz que, se ela perder, terá que ser sua namorada. Ela pergunta se ele está louco, e ele responde que, como ela não gosta da ideia de namorar, ele vai ganhar essa aposta só para irritá-la. Ela acredita que é apenas por isso e aceita a aposta. Os dias passam e os dois se esforçam muito nos estudos, claro, sempre provocando um ao outro. O dia do exame final chega e eles respondem as perguntas com confiança. Quando os resultados são divulgados, eles correm ansiosos para descobrir quem venceu. Não apenas eles, mas toda a escola está curiosa para saber o resultado da aposta. Para a decepção do Ji-won, ele acaba em segundo lugar, derrotado por ela, que mais uma vez fica com o primeiro lugar. No caminho para casa, no ônibus, ele de repente para no meio do trajeto e pede que ela desça com ele porque precisam conversar. Após um pesadelo, ou talvez uma lembrança dolorosa do passado, vemos Yoon acordando em 2024, agora uma adulta na casa dos 30 anos. Ela segue quase a mesma rotina de sua adolescência, exceto pelo fato de que agora não é mais uma estudante, mas sim professora de educação física do ensino médio. A rivalidade entre as famílias continua, e o Sr. Yoon está preocupado porque está sem dinheiro, enquanto seu rival, Sok Gon-tae, presidente da Sok Ben Construções, tenta comprar o terreno onde fica a fundação da família Yoon para construir um campo de golfe, que prejudicaria a escola. Depois de anos trabalhando no exterior como diretor de uma empresa, Sok Ji-won está de volta, pronto para assumir os negócios de seu pai. Ele parece ter se tornado um homem mais frio e focado nos negócios. Se na juventude ele venceu a eleição para presidente de classe porque seus colegas gostavam dele, agora ele parece ser um presidente temido por seus funcionários. Enquanto isso, para o desespero da família Yoon, o presidente Sok consegue subornar os membros do conselho para venderem o terreno e a fundação. Com essa vitória, o Sr. Sok quer que seu filho assuma o cargo de presidente da escola enquanto ele cuida da construção do campo de golfe. A princípio, Ji-won se recusa, dizendo que não quer fazer parte da vingança infantil de seu pai. No entanto, ele muda de ideia rapidamente quando um ex-colega da escola conta que, na última reunião de turma, Yoon Ji-won parecia nem se lembrar dele. Furioso e indignado com a indiferença dela, Ji-won reconsidera e, de forma assustadora, informa ao pai que aceitará o cargo de presidente da escola onde Yoon trabalha. No dia seguinte, durante uma aula de educação física, Yoon leva uma bolada no rosto, ficando tonta e, para piorar, quebrando seus óculos de grau. Mais tarde,
quando os protagonistas se reencontram pela primeira vez em 18 anos, só que Ji-won fica profundamente frustrado ao perceber que Yoon cumprimenta como se ele fosse um completo estranho. O que ele não imagina é que, sem os óculos, tudo o que ela vê é um borrão à sua frente, tornando impossível reconhecê-lo. A situação fica ainda mais embaraçosa durante a apresentação do novo presidente da escola. Quando ela é apresentada a Ji-won, o golpe na cabeça e a visão embaçada fazem com que, por um instante, ela o veja exatamente como o adolescente que conheceu no passado. Em um misto de sono e confusão, Yoon acredita estar sonhando mais uma vez com ele. Se, na adolescência, seus sonhos a levavam a tocá-lo suavemente, agora, na versão adulta, ela aperta sua bochecha com irritação. Rapidamente, rumores se espalham pela escola sobre ela beliscando sua bochecha, chutando sua canela e o empurrando. No entanto, ao contrário do que todos pensam, o presidente na verdade está satisfeito e feliz que ela não o esqueceu. Mais tarde, durante uma reunião, tudo parece um retorno aos dias da adolescência, com os dois se provocando e se desafiando. No fim da reunião, Ji-won declara que, como pedido de desculpas pelo que ela fez, ela deve almoçar com ele. Claro, ela não aparece para o almoço e vai direto para casa. No entanto, ao abraçar seu avô por trás, percebe que o corpo que está segurando parece diferente do habitual. Para sua surpresa, Ji-won está lá. Pelo menos, mesmo em uma situação como essa, ele é educado o suficiente para cumprimentar o avô de Yoon. Ele sabia que Yoon não iria almoçar e, em vez disso, correria para casa. O Sr. Yoon o convida para almoçar e tenta persuadi-lo a convencer seu pai a mudar de ideia sobre a construção do campo de golfe. No entanto, Ji-won responde que, por questões éticas, não pode compartilhar sua opinião pessoal e que ainda não tem poder suficiente para interferir nas operações da empresa. À noite, quando estão em seus respectivos quartos, fica claro que ainda existem sentimentos não resolvidos entre eles. Ela relembra o abraço e como foi tê-lo tão perto novamente, enquanto ele se revira na cama, atormentado pela constatação de que seus sentimentos por ela continuam tão intensos quanto eram anos atrás. No dia seguinte, um professor estagiário chega à escola, Go Moon-soo, um ex-atleta famoso, que fica surpreso ao perceber que Ji-won não o reconhece. Naquela noite, durante um jantar do departamento, o jovem acaba desmaiando de bêbado após apenas uma dose. Quando o presidente e Yoon se sentam juntos à mesa, ela se irrita com uma piada dos outros professores sobre relacionamentos e sai furiosa do restaurante. Um dos professores decide segui-la, e Ji-won percebe que o homem parece gentil e atencioso. Acontece que, alguns dias antes, Yoon, enquanto estava bêbada, confessou seus sentimentos por ele, e ele respondeu que precisava de um tempo para pensar. Naquela noite, ele decide dar uma resposta a ela. Enquanto Ji-won os observa secretamente, o professor diz que é grato pelos sentimentos dela, mas que um relacionamento entre eles não funcionaria porque ele é muito mais velho. Em vez de se sentir aliviado pelo fato de ela ter sido rejeitada, o presidente sente tristeza ao vê-la chorar e sofrer. Quando o professor se desculpa e tenta consolá-la, Yoon revela que não está chorando pela rejeição, mas sim por sentir vergonha da direção que sua vida tomou. Ao se despedirem, quando ela está prestes a ir embora, Ji-won entra em pânico, tropeça e cai, ficando preso em um balde. O barulho assusta Yoon, mas, sem alternativa, Ji-won aceita a humilhação e pede ajuda. Quando ela o vê, fica furiosa por ele estar espionando. Ji-won se justifica, dizendo que saiu para fumar e, quando os viu chegando, congelou e decidiu se esconder. Durante sua explicação, ele acaba deixando escapar a raiva que sentiu ao ver aquele homem magoá-la. Yoon então o confronta, perguntando por que ele voltou para aquela cidade, para aquela escola, para a vida dela. Ela quer saber se ele voltou apenas para zombar dela e rir da sua vida patética enquanto ele se tornou um homem de sucesso. Furiosa, ela grita que o odeia e vai embora, deixando Ji-won preso no balde, tendo que se libertar sozinho e voltar para a mesa. Ao retornar, ele ouve uma discussão entre os professores sobre uma determinada flor. Alguns argumentam que ela irá florescer, enquanto outros acreditam que não. Confiante, Yoon declara que ela não florescerá, exatamente como fazia em sua adolescência. Ji-won vê nisso uma oportunidade para uma aposta. Se a flor não desabrochar e a Yoon vencer, ele renunciará ao cargo de presidente da escola. Mas, se a flor desabrochar e ele ganhar, ela terá que ser sua namorada. E assim, as tensões entre os dois continuam a crescer, trazendo à tona sentimentos do passado e novas emoções que ambos terão que enfrentar. Na manhã seguinte, quando Yoon chega à escola, ela fica surpresa e envergonhada ao descobrir que todos os alunos sabem sobre a aposta de namoro entre ela e Ji-won. Para aliviar o estresse, decide ir ao seu lugar favorito, seguida por Moon-soo.
Para ficar sozinha, ela assusta o professor estagiário dizendo que aquele lugar é o amaldiçoado Lago do Demônio e o manda comprar algumas cervejas. Acontece que esse também é um lugar especial para Ji-Hwan. Quando ele se aproxima e pergunta por que ela continua indo lá, ela responde que apenas queria clarear a mente. Ele diz que clarear a mente não era o motivo pelo qual costumavam ir lá na adolescência, fazendo-a lembrar da época em que namoravam. Aqui vemos como tudo aconteceu do ponto de vista dela. Quando a jovem Yoon pergunta ao garoto que havia acabado de rejeitar como ele percebeu que estava apaixonado, ele responde que, mesmo tentando não pensar nela, não conseguia tirá-la da cabeça. E, apesar de todos lhe dizerem para não gostar dela, ele não conseguia ignorar seus sentimentos. Ela percebe que é exatamente assim que se sente sobre seu maior rival, só que Ji-Hwan. Não importa o quanto tente se forçar a não gostar dele, é inevitável. Ela nem sabe como ou porquê, mas já está apaixonada por ele. E, para sua surpresa e felicidade, ele sente o mesmo. No parquinho, quando ele a chama de irmã mais velha, ela percebe que não gosta de ouvi-lo dizer isso. Quando tenta ir embora, ele segura sua mão e, desta vez, em um tom sério, pede que ela seja sua namorada. Ele revela que tem pensado nisso há um tempo e percebeu que ela tem feito parte de sua vida desde o dia em que nasceu. Ele queria estar com ela mesmo quando sua mãe o proibiu e nunca se importou em perder para ela nas competições, porque a única coisa que realmente o incomodava era o quanto ele sentia falta dela quando não estava por perto. Naturalmente, quando ele confessa seus sentimentos e pede para namorá-la, ela aceita. Como esse lugar, chamado Lago do Demônio, era conhecido por ser assombrado e temido por todos na cidade, tornou-se o local perfeito para eles se encontrarem em segredo, já que suas famílias se odiavam e nunca aceitariam o relacionamento deles. Com a chegada das férias de verão, namorar em segredo ficou ainda mais divertido. Eles fingiam ir à biblioteca estudar, apenas para fugir juntos e aproveitar a praia e o relacionamento sem se preocupar com nada nem ninguém, apenas focando em serem felizes. No lago, na praia ou na biblioteca, qualquer lugar se tornava especial simplesmente porque estavam juntos. No entanto, quando Ji-Hwan sai para jogar futebol com os amigos e esquece de um encontro que tinha marcado com ela, eles têm a primeira briga como casal. Isso a deixa furiosa, pois sente que não é tão importante para ele quanto ele é para ela. Ela grita, dizendo para ele nunca mais ligar para ela. Claro que foram apenas palavras ditas no calor do momento. Ela passa a noite ansiosamente olhando pela janela, esperando que ele apareça. Sua felicidade é evidente quando ouve o som de uma pedrinha batendo na janela enquanto ele a chama. A regra deles é, se brigarem, ela pode esperar no máximo 3 pedrinhas antes de responder. Mas, por teimosia, ela espera mais tempo, fingindo ainda estar brava. Quando finalmente abre a janela, ele diz que ela proibiu que ele ligasse. Então ele não ligou, mas veio vê-la pessoalmente. No lago, ele promete nunca mais esquecer o encontro, mas reclama que ela também quebrou uma das regras deles, já que ele teve que jogar 7 pedrinhas para chamar sua atenção. Depois de prometerem não brigar mais, Ji-Hwan diz que ela parece ficar mais bonita cada vez que a vê. Ela responde que, se ele a acha tão bonita, deveria demonstrar isso. O problema surge quando ele tenta beijá-la. Ela ri, pois eles cresceram juntos, e apesar de estar apaixonada, acha estranha a ideia de beijá-lo. Mas quando ele a beija sem hesitação, o beijo deixa de ser estranho e passa a ser maravilhoso. Ela percebe que não consegue mais imaginar ficar sem ele. Mas, como já sabemos, em 2024 eles não estão mais juntos. Então, a pergunta que fica é: como um romance tão lindo, sincero e puro, com um amor tão genuíno, chegou ao fim? Enquanto a garota que Yoon acreditava ser sua melhor amiga a arrasta para um acampamento, a linha do tempo atual nos traz uma revelação crucial para entendermos por que nossos protagonistas ainda estão separados. Enquanto Ji-Hwan está em seu escritório, notando como Yoon está sendo explorada pelos outros funcionários da escola, sua suposta melhor amiga, Ji-Hye, entra alegando ter algo importante para dizer. Ela começa questionando por que ele fez essa aposta de namoro com Yoon, assim como havia feito no passado, especialmente considerando que o relacionamento anterior deles não terminou bem. Ji-Hye lembra a ele que, depois que ele partiu, foi a única que tentou manter contato, a única que ligava constantemente para saber como ele estava, enquanto Yoon nunca sequer respondeu às suas mensagens. Então, Ji-Hye revela o que manteve em segredo por todos esses anos. Ela sempre foi apaixonada por ele desde os tempos de escola e pede que ele lhe dê uma chance. No entanto, a única parte da confissão dela que chama a atenção de Ji-Hwan é o fato de ela saber sobre o relacionamento dele com Yoon. Ji-Hye explica que Yoon costumava contar tudo a ela naquela época, inclusive o fato de que namoraram em segredo por 3 meses antes de tudo acabar abruptamente,
quando ele foi embora. Voltamos ao passado, quando os jovens protagonistas se reencontram no acampamento com os amigos. Eles inventam uma desculpa para ir comprar comida, apenas para ficarem sozinhos e continuarem aproveitando o namoro secreto. Tudo começa a dar errado quando, ao sair da loja, Yun vê uma garota da escola entregando chocolates caseiros para Ji-wan, como forma de confessar seus sentimentos. Tomada pelo ciúme, Yun discute com Ji-wan, apesar de ele insistir que deixou claro para a garota que não correspondia aos sentimentos dela. Mas Yun retruca que ele nunca deveria ter aceitado os chocolates, pois isso daria falsas esperanças à garota. Frustrado, Ji-wan argumenta que não sabe o que fazer, já que nem pode revelar que tem namorada. Machucada, Yun diz para ele nunca mais ligar e que não quer vê-lo de novo. Ela sai furiosa, mas, dessa vez, Ji-wan não vai atrás dela. Naquela mesma noite, o avô da Yun e o pai do Ji-wan têm uma discussão acalorada por conta de uma disputa para comprar uma montanha. De repente, o pai do Ji-wan desmaia. Enquanto Yun voltava para casa chorando, ela vê uma ambulância passando e corre para saber o que aconteceu. Quando chega, vê o Sr. Sok inconsciente sendo colocado na ambulância e Ji-wan tão focada em acompanhar o pai que nem percebe seu telefone caindo no chão. Foi a última vez que suas versões adolescentes se viram. Dias se passam e Ji-wan ainda não voltou, não enviou mensagens nem ligou. Desesperada, Yun pergunta de Rei se sabe de algo, e ela responde que sua mãe contou que o Sr. Sok foi transferido para Seul e, desde então, ninguém mais teve notícias da família. À noite, Yun tenta ligar para Ji-wan, mas não consegue contato. Ela tenta várias vezes, até perceber que ele não vai atender. Yun passa a noite inteira chorando e tentando falar com ele. Na manhã seguinte, sua mãe a encontra inconsciente, com febre alta. Em Seul, Ji-wan finalmente consegue um novo celular, já que o antigo foi destruído na ambulância. Ele liga para Yun imediatamente, mas ela não atende. Agora é a vez dele de sofrer, acreditando que ela realmente terminou com ele. Após isso, como uma última tentativa de se encontrarem, um vai atrás do outro. Mas o destino foi cruel com eles. Enquanto Yun corre para o observatório em Seul no dia da primeira neve, esperando encontrá-lo, Ji-wan corre para a casa dela, na cidade natal deles. Ambos passam a noite em dor, aceitando que seu amor chegou ao fim. No meio de sua dor, Yun comete o erro de confiar em Ji-hye, que secretamente apaga as mensagens de Ji-wan, recusa suas ligações e até envia respostas cruéis fingindo ser Yun. Agora, no presente, no lago especial deles, ambos estão magoados e com raiva um do outro, sem perceber que o amor que sentem foi, é e sempre será mútuo. Quando Munsu chega com as cervejas para ela, Yun bebe demais e acaba caindo no lago. Enquanto Munsu se prepara para salvá-la, Ji-wan mergulha na água sem hesitar para resgatá-la. O problema é que ele esquece que o lago é raso. No presente, somos apresentados a uma nova aluna da escola, Resu. Extremamente inteligente e considerado um gênio, Resu tem dificuldades em interações sociais, o que a afasta dos colegas e até causa conflitos com os atletas da escola. Quando um dos estudantes acidentalmente a acerta com uma bola, o capitão do time se aproxima para se desculpar e verificar se ela está bem, mas ela simplesmente joga a bola no rosto dele e sai andando. O garoto tenta segui-la para exigir um pedido de desculpas, já que nem foi ele quem a atingiu. Nesse momento, Yun e Ji-wan estão passando por perto. Yun repreende o menino por persegui-la, mas Ji-wan o defende, dizendo que ele foi julgado injustamente. Relutante, Yun permite que o garoto vá atrás de Resu, mas apenas para esclarecer as coisas, não para brigar. Depois desse confronto, Yun mostra a Ji-wan o teto com vazamento do ginásio da escola, que está quebrado há meses sem conserto. Ji-wan se gaba dizendo que pode consertá-lo sozinho, orgulhoso de suas realizações em Dubai, onde foi aclamado como um deus da arquitetura por construir edifícios de até 161 andares. Yun zomba de sua falta de humildade, e os dois começam a discutir de novo. Uma amiga de Yun brinca que eles parecem os protagonistas de um drama coreano, onde, após uma discussão intensa, o protagonista acaba caindo por cima da heroína, criando um momento romântico. Yun descarta a ideia, dizendo que esses clichês de K-drama não funcionam na vida real. Se Ji-wan caísse sobre ela, provavelmente a machucaria e não seria nada romântico. Levando isso em consideração, quando o mesmo aluno de antes acidentalmente joga a bola de novo, acertando a escada de Ji-wan, ele faz movimentos quase sobre-humanos para evitar machucar Yun. No entanto, no final, ele acaba caindo debaixo dela, criando exatamente o tão esperado momento romântico. A cena é tão tocante que até os alunos se emocionam, tirando várias fotos desse momento especial. Acontece que o professor estagiário tem seguido Yun por toda parte desde que chegou à escola,
sempre insinuando que a conhece melhor do que ela imagina, ajudando-a com todas as tarefas e favores que os outros exigem dela. Moon-soo é convidado para jantar com ela e seu avô na casa da escola no interior, onde moram. Após o jantar, ela o acompanha até o ponto de ônibus, e é nesse momento que finalmente se lembra dele. Eles se conheceram no hospital, quando os dois estavam passando por um momento extremamente difícil. Quando Ji-won descobre que seu pai está planejando humilhar o avô de Yoon diante de toda a escola durante a cerimônia de posse presidencial e pretende removê-lo do cargo para assumir a presidência no futuro, ele elabora um plano impecável para impedir que isso aconteça. Ele distrai todos os bajuladores do pai enviando-os para um evento com todas as despesas pagas, contrata uma banda de rock para tocar o verdadeiro hino da escola no lugar do hino monótono escolhido pelo pai e conquista os alunos, que o aplaudem entusiasmadamente ao se tornar o presidente da escola. Enquanto isso, seu pai é recebido com vaias ao tentar discursar. Tudo isso é filmado e documentado por jornalistas que Ji-won convidou, tornando muito difícil para seu pai justificar a remoção dele da presidência no futuro. Frustrado e furioso, o Sr. Sok diz à esposa durante o jantar que vai expulsar Ji-won de casa. Sua esposa ri da ingenuidade dele e lembra que Ji-won já não é mais um garoto dependente. Além disso, Ji-won já estava 2 passos à frente de seu pai e vinha planejando se mudar há dias. Ele também havia notado como Moon-soo planejava morar na mesma casa que ela divide com o avô, a residência dos funcionários da escola. Para tornar essa competição mais justa, Ji-won decide se juntar a eles e dividir o mesmo espaço. Yoon, que já tem dificuldade para dormir, passando noites em claro pensando em cada momento recente que compartilhou com Ji-won, agora tem que lidar com 2 homens competindo para provar quem é mais útil na casa. Honestamente, Yoon não tem do que reclamar, pois Moon-soo é ótimo na cozinha e nas tarefas domésticas, enquanto Ji-won é excelente em concertos e em levá-la para fazer compras básicas. No escritório, Ji-won percebe que pegou o tablet de Yoon por engano e, ao encontrá-la para trocá-los, Ji, escondida por perto, observa os dois provocando um ao outro como costumavam fazer na adolescência, quando escondiam seus sentimentos. Isso deixa Ji cada vez mais desesperada ao perceber que está ficando sem tempo para conquistar Ji-won. Sabendo que eles moram na mesma casa, Ji diz a Yoon que quer visitar sua amiga para beberem juntas como faziam antes. Claro, amizade é o que menos importa para Ji. Enquanto Yoon e Moon-soo saem para buscar cerveja, Ji entra sorrateiramente no quarto de Ji-won. Os 3 começam a beber e, conforme fica bêbada, Ji tenta encorajar Moon-soo a confessar seus sentimentos por Yoon, alegando que ela é muito ingênua para perceber sozinha. Moon-soo fica tão envergonhado que pega o copo errado por acidente. Como tem baixa tolerância ao álcool, um único copo já é suficiente para deixá-lo bêbado. Ele fica vermelho e começa a rir enquanto Ji exalta como ele e Yoon formariam um belo casal. Nesse momento, Ji-won chega e os interrompe. Enquanto Ji expressa sua animação ao vê-lo, Moon-soo desmaia e Ji quase vomita. Yoon corre para levar Ji ao banheiro, e Ji-won carrega Moon-soo para seu quarto. Mais tarde, naquela noite, Ji acorda e pede ajuda a Yoon para encontrar sua bolsa. Enquanto isso, Ji-won acorda se sentindo um pouco mal por causa do aquecedor quebrado em seu quarto. Ao ir para a cozinha buscar água e remédio, ele tropeça em um sótão escondido. Ele sobe e encontra uma caixa contendo fotos e lembranças do tempo em que ele e Yoon namoravam. Quando Ji e Yoon chegam e veem apenas suas pernas para fora, gritam de susto. Eles se acalmam quando ele desce, mas Yoon fica horrorizada ao vê-lo segurando a caixa de lembranças que ela havia escondido. Ela corre para pegá-la, mas tropeça, puxando a calça dele para baixo e o expondo demais na frente de todos. Na noite seguinte, Yoon olha para as fotos dela e de Ji-won na caixa de memórias com grande nostalgia. Ela pega seu antigo celular e decide carregá-lo, mas escuta Ji-won entrando em casa. Yoon vai até ele e o vê tendo dificuldades para subir as escadas. Apesar de estar doente, ele foi trabalhar, o que piorou sua febre. Depois de ver a foto que pegou da caixa de Yoon, uma foto dos dois juntos, Ji-won toma seu remédio e adormece. Yoon entra no quarto dele para lhe dar cobertores extras, mas percebe o quão mal ele está e decide ficar para cuidar dele durante a noite. Enquanto dorme, Ji-won sonha com Yoon abrindo a janela para ele e perguntando se ele a levará com ele para Seul. Ela corre até ele enquanto as mesmas flores de seu passado florescem ao redor. Quando ele está prestes a tocá-la, ela se vira para ir embora. No sonho, Ji-won estende a mão para segurá-la, e no mundo real, febril, ele imita os mesmos movimentos. Emocionado, ele segura o braço de Yoon e pergunta se ela realmente é a sua Yoon antes de beijá-la ternamente. Yoon fica surpresa, mas não consegue resistir aos sentimentos que tentou tanto suprimir, pois são exatamente os mesmos de 18 anos atrás.
O momento é interrompido quando seu avô bate na porta, preocupado com Ji-won e querendo lhe dar um cobertor. Felizmente, Yoon consegue segurar a porta, mas, no processo, acidentalmente derruba Ji-won no chão. Incapaz de colocá-lo de volta na cama, ela faz o possível para deixá-lo confortável no chão. O problema surge na manhã seguinte, quando Ji-won não se lembra de que Yoon foi ao seu quarto, muito menos do beijo, deixando Yoon furiosa. Ainda assim, mesmo irritada, ela não pode evitar olhar para os lábios dele, ansiando por beijá-lo novamente. Uma nova estudante, Yuri, se transfere para a escola. Extremamente inteligente e reservada, ela parece ser uma concorrente à altura de Resso. Falando em Resso, ela parece ter feito as pazes com Ji-sok, o garoto envolvido no incidente com a bola, mas ainda não se reconciliou com sua amiga Yumi. Após outra discussão com Yumi, que sai furiosa, o nariz de Resso começa a sangrar e ela se sente tonta. Yumi volta, pronta para discutir novamente, mas ao ver sua amiga quase desmaiando, corre para ajudá-la. Felizmente, Ji-sok está voltando para a sala de aula e encontra as duas no corredor. Ele carrega Resso nas costas até a enfermaria. O problema surge à noite, quando Ji-sok espreita secretamente pela fresta da porta e vê o enfermeiro sendo excessivamente afetuosa com Resso. Enquanto isso, Ji-won percebe que Yoon tem o evitado e a provoca, perguntando se ela está com medo de enfrentá-lo por saber que vai perder a aposta. Ela responde que ele não significa nada para ela, então ele a desafia a se sentar ao lado dele. Eles se sentam no mesmo banco, mas com Moon-soo no meio. Eles continuam discutindo se Yoon está ou não evitando Ji-won, e ele, para provar seu ponto, segura o queixo dela e a força a manter contato visual. Mais tarde naquela noite, em casa, ela pega seu antigo celular, agora totalmente carregado, e olha para as fotos que tem de Ji-won salvas nele. Conforme fica emocionada ao vê-las, as memórias de como se sentia quando estava com ele voltam com força. Ela percebe que aqueles poucos dias que passaram juntos foram os mais felizes da sua vida. Todos os professores são obrigados a ir para Seul para um treinamento, e como Ji-won também está indo para a capital para o aniversário de sua mãe, Ji aproveita a oportunidade para pedir uma carona, esperando tê-lo só para si. No entanto, para sua decepção, Ji-won convida Yoon e Moon-soo também, para que não precisem pegar o ônibus. Durante toda a viagem, Ji-won e Yoon ficam discutindo como sempre, ignorando completamente a presença dos outros dois no carro. Ji-won os deixa na entrada do prédio e diz que ligará mais tarde para buscá-los, para que possam voltar juntos. Naquela noite, depois de comemorar o aniversário de sua mãe, Ji-won acaba discutindo com seu pai, o que o faz se atrasar para o horário combinado de buscar os professores. Com a demora do Ji-won, os professores decidem sair para jantar, e assim esperam que o presidente venha buscá-los. Notando a ansiedade de Yoon pelo telefonema de Ji-won, Ji recai em seus antigos hábitos ruins. Sentada sozinha na mesa, ela pega o celular de bem quando Ji-won está ligando e rejeita a chamada. Desta vez, Ji vai ainda mais longe, ela rouba o telefone de Yoon para garantir que Ji-won não a veja naquela noite. Ji então diz a Yoon que passará a noite na casa de uma amiga em Seul, e que Yoon pode voltar como nu. Tudo isso faz parte de seu plano para que o professor estagiário finalmente reúna coragem para confessar seus sentimentos. E tudo acontece quase como Ji planejou. Moon-soo leva Yoon a um lugar simples, com boa comida e música ao vivo, e os dois compartilham uma conversa agradável. O momento parece perfeito para uma confissão, e Moon-soo não perde a oportunidade. Ele diz a Yoon que ela o salvou porque, naquela época, ela era a única pessoa com quem ele sentia que poderia compartilhar sua dor. Até então, Moon-soo estava indo bem, e o clima estava propício para emoções profundas. O problema surge quando ele menciona que, embora tenha conseguido viver sem ela todos esses anos, só ao vê-la novamente percebeu quanto sentia sua falta e como ela o fazia se sentir bem. Suas palavras fazem lembrar de seus próprios sentimentos por Ji-won, porque foi exatamente assim que ela se sentiu quando o viu depois de tantos anos. Assim como Ji, Moon-soo também percebeu a química entre Yoo e Ji-won. Antes que possa responder à sua confissão, Moon-woo, lendo sua expressão, diz que não é ingênuo e sabe que ela só o vê como um amigo. No entanto, ele acrescenta que continuará gostando dela, esperando que um dia ela o aceite como homem. Ele pede que ela não o trate de forma diferente por causa de sua confissão. Percebendo quão nervoso ele está, Yoon o tranquiliza, garantindo que nada mudará entre eles. Enquanto isso, Ji-won continua tentando ligar para Yoon, mas obviamente sem sucesso. De volta à sua cidade natal, Yoon não consegue parar de pensar em Ji-won e decide correr no campo da escola. Ji-won a observa de longe, mas corre para ajudá-la quando ela tropeça e cai.
Ela recusa sua ajuda, e quando ele tenta levá-la para seu carro, para levá-la para casa, ela explode, exigindo saber por que ele está fazendo tudo isso. Porque ele voltou depois de 18 anos, se mudou para a casa dela e começou essa aposta ridícula de namoro. Yoon diz que não entende por que ele está fazendo ela passar por tudo isso. Lembrando da dor que sentiu quando ela o deixou, Ji-won responde friamente que a aposta é real. Se ela perder, ela namorará com ele, e então ele a deixará sem piedade. Furiosa, Yoon segue, questionando qual é o sentido de namorá-la apenas para terminar depois. Ela está prestes a perguntar por que, se ele a odeia tanto, a beijou naquela noite, mas é interrompida quando uma flor de 5 pétalas, a flor do amor, cai na mão de Ji-won. Ambos ficam surpresos ao ver as belas flores da aposta florescendo totalmente diante deles, exatamente como Ji-won viu em seu sonho. A visão lembra Ji-won de tudo daquela noite, tanto sonho, que agora ele vê como um sinal de que essa é sua segunda chance de segurá-la, quanto o beijo que ela havia retribuído.